Bom dia a todos. Mais um dia já se passou dessa pandemia, é motivo para a gente se alegrar. Já estamos no mês de agosto, um mês se foi. E eu nem senti, para dizer a verdade. Então eu hoje gostaria de comentar no Evangelho de Jesus, claro, essa passagem aqui. Indo eles a caminho, alguém lhe disse, indo eles caminho afora, alguém lhe disse, seguir-te-ei por onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, as aves dos céus os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa aos mortos o sepultar os seus mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Muito interessante a gente observar que o chamado, esse é conhecido como Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. O chamado dos discípulos casuais, aqueles que de repente se encantavam, se ofereciam, acontece muito nos grupos espíritas hoje. Então, um se oferece e Jesus aqui o alerta sobre o desconforto de segui-lo. Por quê? Porque para seguir Jesus tem que abraçar o sacrifício, tem que sair da sua zona de conforto. A esse tempo, Jesus já fora expulso das sinagogas. Então, ele não tinha onde reclinar a cabeça. É muito importante isso. Onde é que a nossa cabeça reclina, descansa? Onde é que a nossa mente se acalma? É no reconforto de um templo. Não temos a paz necessária sem termos um templo. Quando a nossa espiritualidade está alimentada, reconfortada, é relaxar a alma, reclinar a nossa cabeça. Depois, o segundo é um convite de Jesus, segue-me. E a pessoa insistiu que antes de segui-lo, tinha que, enquanto o pai dele fosse vivo, ele não podia seguir a Jesus. Essa é o entendimento correto. Deixa primeiro enterrar meu pai, depois eu vou viver para a sua tarefa, a tarefa de espalhar o reino de Deus entre os homens. Então, ele não podia ser discípulo de Jesus, porque estava ali usando a sua responsabilidade familiar como uma desculpa para a sua insegurança, para a sua incapacidade de decisão naquele momento, né? Jesus percebeu o esquema dele. O terceiro, Jesus pescava os pensamentos. O terceiro foi o que queria primeiro despedir de casa. Mas como Jesus disse para ele, falou sobre a seara, ninguém põe a mão no arado e olha para trás, ele era inseguro, era apegado, estava ainda medroso de deixar os seus bens. Ele queria primeiro desfazer naturalmente de suas terras, suas plantações, e vai nessa evasiva, que é mais um ato completamente adiatório, adia, procrastina essa hora da decisão. Porque se despedir, ele queria
e se despedir dos seus, no grego clássico segundo Champlin, significa que ele significa despojar-se de uma responsabilidade, ou seja, o soldado deu baixa, ele despojou-se dessa responsabilidade. Todos foram hesitantes. E por isso, essa lembrança me veio quando eu abri essa página, que diz assim: somos tangidos por fatos e problemas a exigirem a manifestação de nossa vontade em todas as circunstâncias. Invariavelmente, estamos constrangidos a optar por um só caminho de cada vez para expressar os desígnios pessoais na construção do destino. Conquanto possamos caminhar 1000 léguas, somente progredimos em substância, avançando passo a passo. Aí vem um trecho que diz: decisão é necessidade permanente. Nossa vontade não pode ser multipartida. É Cecília Meirelles, a grande Cecília Meirelles, ou isto ou aquilo. Não podemos estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ideia, verbo e atitude exprimem resoluções de nossas almas. Vacilação é sintoma de fraqueza moral, tanto quanto desânimo é sinal de doença. Então, não há nobre desincumbência com flexibilidade de intenção. Afora tu mesmo, ninguém te decide o destino. E Emmanuel continua aqui dizendo: recorda que o berço de teu espírito fulge da existência terrestre. Nós estamos com um acúmulo de dores, de lutas, de sofrimentos, de conhecimentos de muitos séculos. O que nós estamos fazendo desse sacrifício todo dos dias passados? Estamos utilizando isso agora em nossas tomadas de decisões na Terra? Então, maior trabalho do homem na Terra, sem dúvida, é a autoiluminação. Trabalhamos por ela. Um grande abraço a todos.